Boa noite aos irmãos, boa noite a você que nos acompanha pelo YouTube, que Deus te abençoe, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra comigo a sua Bíblia, Lucas capítulo de número 23. Evangelho de Lucas, no capítulo de número 23, versículo de número 43. Evangelho de Lucas, capítulo 23, no versículo de número 43. Quero compartilhar uma palavra com os irmãos nessa noite, de alerta e de esperança para o nosso coração. Lucas, capítulo 23, versículo 43, diz assim a palavra do Senhor: E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós te louvamos essa noite, porque o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso. Nós pedimos que o Senhor, por intermédio do seu Santo Espírito, nos conduza na palavra nessa noite, que o Senhor possa abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos receber a semente do Senhor nessa noite. Que essa palavra, ela seja semeada de maneira viva nos nossos corações, e ela encontre em nós uma terra fértil, um coração receptivo, para que ela gere frutos para a glória e louvor do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o capítulo 23 de Lucas, ele narra as últimas horas da vida de Jesus Cristo. Se nós formos observar, a partir do versículo de número 1, pode ser que Jesus esteja vivendo ali suas últimas 15 horas. E não foram 15 horas fáceis. Pelo contrário, Jesus sofreu muito nessas 15 horas. Mas não é qualquer tipo de sofrimento. Não é apenas um sofrimento por causa dos golpes que ele recebeu no seu corpo. Jesus aqui sofre na sua alma, sofre no seu coração. São 15 horas de uma pressão espiritual, de uma pressão moral e principalmente de uma pressão física que Jesus está sofrendo. E esse sofrimento, ele começa a se iniciar com a traição de um de seus discípulos, aquele que era chamado de Judas. Nós sabemos que Judas, ele é o traidor, e o sofrimento de Cristo começa sendo traído por um daqueles que estava ao seu lado. Esse sofrimento passa pelo abandono dos demais discípulos, porque Judas pode ser um traidor, mas os seus outros 11 discípulos também traíram Jesus quando o abandonaram. O sofrimento de Jesus, ele também passa por uma noite de agonia extrema no jardim chamado Getsêmani. Irmãos, Jesus sofreu muito. Jesus vai enfrentar um julgamento totalmente desonesto e hipócrita. Jesus, ele vai ser humilhado diante do sinédrio. Nessas últimas 15 horas, Jesus, ele é violentado diversas vezes pelos soldados romanos. Ele é alvo de cusparadas, ele recebe pancadas no seu corpo. E não obstante, ele precisa ver um dos seus discípulos, aquele que se chamava Pedro, o negando 3 vezes. As últimas 15 horas de Jesus não foram fáceis. Jesus precisa enfrentar uma multidão que prefere um ladrão assassino em detrimento a ele. A multidão grita: solte um homem chamado Barrabás
e crucifica um homem chamado Jesus. Não foram 15 horas de alegria, foram 15 horas de muito sofrimento. E diante disso tudo, Jesus ele é torturado. Segundo alguns historiadores, ele recebe os 7 flagelos romanos, uma tortura extremamente cruel. Alguns historiadores dizem que o pulmão de Jesus poderia ser visto a olho nu, tamanho a crueldade dos romanos nos açoites. E ele ainda vai receber uma coroa confeccionada por espinhos. Muito sofrimento Jesus está enfrentando. E quando ele já parece não ter mais como sofrer, ele é obrigado a carregar um madeiro no caminho até onde seria crucificado. Irmãos, era uma viga pesadíssima. Jesus está levando o madeiro na qual será crucificado, a parte horizontal da cruz. E ele vai carregar isso por alguma distância. Nós não sabemos quantos metros Jesus conseguiu carregar. Mas o que nós sabemos é que ele consegue carregar por alguma distância. E o que me chama a atenção é que diante de todo esse sofrimento, Jesus ainda tem a capacidade de carregar esse madeiro por alguns bons metros. E quando eu leio esse texto, eu fico impactado porque eu vejo quão importante é o Evangelho, quão custoso foi o Evangelho, quanto sofrimento Jesus Cristo enfrentou para que a boa notícia chegasse até mim e até você. Não foi nada fácil, foi muito difícil, foi muito sofrimento, foram muitas gotas de sangue derramadas, foram muitas lágrimas derramadas. Porém, irmãos, como se já era de esperar, há poucas coisas que Jesus não conseguiu fazer na sua caminhada. E uma delas foi carregar o madeiro até o lugar onde seria crucificado. Diante de todo aquele sofrimento, Jesus não consegue carregar o madeiro até o final. E os soldados romanos, olhando aquela situação, eles vão escolher dentre a multidão alguém para carregar essa cruz. Interessante, irmãos, que isso não era comum durante as crucificações romanas. Os soldados romanos jamais fariam isso. Isso era algo extremamente difícil de acontecer. Os romanos jamais permitiriam que alguém que foi condenado por Roma tivesse a sua cruz carregada por outra pessoa. Irmãos, isso aqui é muito interessante para nós, porque na lei de Roma, ninguém pode pagar o preço por outro. E Jesus já começa a mostrar para nós que o Evangelho e a boa notícia se iniciam no ato de alguém carregar o opróbrio do outro. Irmãos, Jesus não poderia ter tido a sua cruz carregada por ninguém, porque a cruz era o motivo da sua vergonha, o motivo da sua humilhação. Mas Jesus estava incapacitado de carregar aquela cruz. As forças de Jesus haviam se esvaído. Aquele madeiro estava pesado demais para o mestre. Os soldados romanos, em hipótese alguma, se colocariam embaixo daquele madeiro para carregar a humilhação de um judeu que estava sendo
condenado e crucificado. Jamais eles fariam isso. Mas alguém precisa carregar aquela cruz. E já que Jesus não está aguentando, eles vão, no meio da multidão, escolher alguém. E coube a um homem chamado Simão essa função. Observe comigo o versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: e quando o iam levando, tomaram um certo sirineu chamado Simão, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que ele levasse após Jesus. Irmãos, quem é Simão? Quem é esse homem? Alguns dizem que ele era um judeu, que estava cumprindo ali os rituais da Páscoa, estava cumprindo, as suas obrigações judaicas naquele período do ano. Só que ele é escolhido para carregar aquele madeiro. Só que interessante, irmãos, que carregar o madeiro não era algo legal. Simão não estava parado no meio daquela multidão com o seguinte pensamento: não, deixa eu andar aqui perto de Jesus, porque qualquer coisa que acontecer aqui, eu estou pronto para ajudar. Não, ele não estava com essa intenção. Ninguém queria carregar uma cruz. Carregar uma cruz não era desejo de ninguém. Como eu disse, era motivo de vergonha, de humilhação. Mas no meio daquela multidão, quando todos estavam olhando para Cristo, quando todos contemplavam o sofrimento de Cristo, algum soldado romano toma o primeiro que ele vê na frente, um homem chamado Simão. E aqui, irmãos, eu quero trazer, diante da boa notícia do Evangelho, diante desse sofrimento que Cristo sofreu, que Cristo passou, para que essa boa notícia me alcançasse e te alcançasse, eu quero trazer alguns alertas quanto a alguns perigos que o Evangelho pode trazer para nós, irmão. E aqui nós observamos o primeiro perigo em relação à boa notícia de Cristo. Qual é o primeiro perigo? É vivermos o Evangelho do constrangimento. Irmãos, a vida inteira talvez foi nos passado uma leitura errada desse homem. Eu lembro que quando eu era novo na caminhada, eu assisti uma pregação de um determinado pregador, e ele exaltava Simão como um homem que ajudou Jesus num dos momentos mais difíceis da caminhada do Senhor. E de fato, irmãos, Jesus é ajudado aqui por Simão. Mas este Simão representa para nós um perigo na qual nós somos tentados a entrar, que é viver um evangelho de constrangimento. Irmãos, Simão nunca quis carregar aquela cruz. Simão nunca quis participar daquela ação. Mas, irmão Caio, Simão nunca quis carregar a humilhação de Cristo. Simão nunca quis se colocar debaixo do madeiro e da vergonha de Cristo. Mas, irmão Caio, por que ele está lá? Porque ele está sendo obrigado. Porque ele está sendo constrangido. E nós corremos o risco, dentro da nossa caminhada cristã, de começar a viver uma vida de constrangimento em relação a Jesus. Simão nunca quis carregar a cruz e nunca quis andar com Cristo, irmãos. Nós sempre fizemos uma leitura errada desse homem. Ele foi constrangido. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 27, verso 32, a Bíblia diz que ele foi obrigado. Quando você obriga alguém, irmãos, você não dá escolha àquela pessoa. E quantas vezes, irmãos, quando nós estamos caminhando, nós começamos a viver essa vida de constrangimento.
O nosso relacionamento com Jesus se torna constrangedor, se torna uma obrigação. Nós perdemos aquilo que nós podemos chamar de compromisso com a vontade. Irmãos, quantas vezes nós viemos ao culto por obrigação? Quantas vezes, irmãos, eu tenho que orar hoje. Nossa, hoje eu tenho que ir no culto. Nossa, hoje eu tenho que ajudar na salinha das crianças. Nossa, hoje é o meu dia de fazer isso na igreja. Irmãos, nós estamos normalizando o evangelho do constrangimento. Simão, o cirineu, é um homem que vive à base do constrangimento. É um homem que perdeu o desejo. É um homem que não tem a motivação no coração mais. Mas sabe o que eu acho perigoso e o que me chama a atenção, irmão? É que ele está servindo. Ele serve. Ele está lá. Se alguém olhasse, falaria, não, mas Simão está ajudando a carregar. Mas porque ele foi constrangido. Não porque ele teve desejo. Não porque ele teve compaixão de Cristo. Não porque ele teve misericórdia do opróbrio de Cristo. Mas porque ele foi constrangido. Ele foi obrigado. E às vezes nós passamos a nossa caminhada inteira nos identificando com esse homem. Vivendo uma vida de obrigações. Se eu não for, o que o pastor pensa de mim? Se eu não fizer, o que os irmãos vão pensar de mim? Se eu não orar, irmãos, nós podemos correr o risco de viver um evangelho do constrangimento. Isso é um grande perigo para nós. Esse homem representa aqueles que estão servindo, mas somente por constrangimento e obrigação. A força motora não é mais o amor por Cristo. A força motora não é mais as misericórdias, o entendimento das misericórdias do Senhor, não. É simplesmente um constrangimento, uma obrigação. Hoje é domingo, eu tenho que ir no culto. O contraste é o salmista Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Não é nem quando ele estava, é só quando alguém manifestou o desejo de estar cultuando com ele na casa do Senhor. Irmãos, é muito perigoso, irmão, nós vivemos uma vida de constrangimento. O constrangimento é perigoso porque ele é ocasional. Simão Cirineu, ele está aqui por causa de uma ocasião. Porque alguém estendeu o braço e constrangeu e o obrigou a participar de um determinado momento. O evangelho do constrangimento, ele é muito perigoso. E pode ser que nós venhamos estar enfrentando isso na nossa vida. Tem um filósofo que diz assim: o coração tem razões que a própria razão desconhece. Nós sabemos, irmãos, que nós precisamos ter um compromisso com a vontade. Se nós estamos vivendo um evangelho onde nós perdemos a vontade e o prazer nas coisas de Deus, há algo errado comigo e com você. Nosso coração precisa estar em alerta. Se nós não sentimos desejo pelas coisas de Deus em momento nenhum da nossa vida, há um problema sério comigo e com você. Ah, Caio, mas eu continuo servindo, mesmo sem o desejo. Você está servindo por constrangimento. Não é o desejo de Deus. Irmãos, o evangelho sempre foi coração. Nunca foi trabalho das mãos. Nunca foi. E Jesus nos chama a viver um evangelho de intenção. E de uma intenção com Ele. Esse homem não manifesta nenhuma intenção com Cristo. O evangelho do constrangimento é um evangelho sem vida. Você pode até cumprir, você pode até estar, mas você não consegue gerar a vida.
Você pode permanecer, você pode fazer, você pode se matar de trabalhar, mas você não gera vida em você e não gera vida em ninguém. Irmãos, é um evangelho que aparentemente nos coloca de pé, mas que revela que nós estamos caídos. O evangelho do constrangimento, ele é capaz de ouvir a voz dos soldados dizendo: ajude ele a carregar, mas ele não ouve uma palavra sequer de Jesus. Simão Cirineu não ouve nada da parte de Cristo. Ele ouve dos soldados, ele ouve de quem o constrange, de quem o obriga, mas ele não ouve nada do Senhor. Não há respostas de Deus para quem vive o evangelho do constrangimento. Não há diálogo da parte de Deus para quem está apenas servindo por constrangimento. Isso é um grande perigo para nós. E aqui nós observamos o segundo perigo. O primeiro, o evangelho do constrangimento. Olhe comigo o versículo 27. Diz assim a palavra de Deus: e seguiam Jesus grande multidão do povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e lamentavam. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse: filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas estéreis, e os ventres que não geraram, e os peitos que não amamentaram. Então começaram a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobri-nos, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziram outros dois que eram malfeitores para serem com eles mortos. O segundo perigo, irmãos, que nós precisamos alertar o nosso coração, dos versículos 27 ao 32, nós observamos que há algumas mulheres que estão seguindo a Jesus, mas não eram as mulheres que seguiam a Jesus desde o começo da sua caminhada. Eram mulheres que provavelmente estavam no meio da multidão gritando: crucificam. Interessante, irmão, que essas mulheres estão chorando, essas mulheres estão lamentando, essas mulheres estão exercendo algum tipo de compaixão com Jesus, porque estão vendo que o mestre está cansado, esgotado, estão vendo que Jesus está sofrendo. Mas o interessante desse texto é que Jesus, ele fica escandalizado com essas mulheres. Irmãos, olha a atitude de Jesus em relação a pessoas que aparentemente estão sendo compassivas com ele. Jesus não está escandalizado porque as mulheres estão lamentando o que está acontecendo com ele. Jesus está escandalizado porque aquelas mulheres não compreenderam que tudo o que está acontecendo com Jesus é por culpa delas. Irmãos, o segundo grande perigo que nós podemos enfrentar é o evangelho do emocionalismo. Aqui nós temos uma multidão que pranteia, que chora, mas que não consegue compreender que o motivo do sofrimento de Cristo são eles. Tem um pregador que eu gosto muito, Charles Spurgeon, ele diz assim: os convertidos que nascem na emoção morrem quando a emoção acaba. Diante daquela cena violentíssima, aquelas mulheres aparentemente se compadecem de Jesus. Mas o que elas não sabem é que ele só está ali por conta dos pecados delas. Irmãos, às vezes nós temos compaixão da história de Cristo. Às vezes nós ouvimos alguém pregar sobre os sofrimentos de Cristo, nós nos compadecemos, dentro de nós percebemos assim: nossa, como Jesus sofreu, né? Quão difícil deve ter sido o sofrimento de Cristo. Mas o interessante para nós é compreendermos que Ele só sofreu isso por conta de mim e de você. E quantos têm vivido um evangelho hoje
emocionados dentro da igreja, sem o entendimento de que só há uma boa notícia por causa dos meus e dos seus pecados. Quantos vêm para a casa do Senhor, choram, lamentam, se lançam, mas não têm entendimento da gravidade dos seus pecados. Cristo só foi parar numa cruz por causa de mim e de você, irmão. E essas mulheres não conseguem compreender isso, porque elas não têm a menor consciência do que é a mensagem da cruz. E o grande perigo que enfrentamos é viver um cristianismo sem saber o que a mensagem da cruz representa. Sabe por quê, irmão? Tem um monte de cristão ioiô, um dia está na igreja, aí outro dia sai, volta para a igreja, sai, porque não compreendeu a mensagem da cruz. Não compreendeu o evangelho genuíno. Sabe por que tem pessoas que qualquer coisa elas se abalam? Porque não compreenderam que Jesus foi parar numa cruz, humilhado, espancado, por causa delas mesmas. Sabe por que você se ofende tanto com esse irmão que está do seu lado? Porque você não compreendeu o tanto que eu e você ofendemos a Deus. E nós corremos o risco de viver esse evangelho. Um evangelho regado da emoção. A gente ouve, a gente conhece, mas a gente não tem noção do que aquilo representa. Nós somos igreja, mas não temos noção do que significa igreja. Nós somos cristãos, mas não temos a dimensão do que é ser um cristão. Nós temos um Deus, mas nós não conhecemos esse Deus. E nós vivemos, irmão, com base nas emoções. Isso é um grande perigo. Já no momento da crucificação, Jesus ele vai ser crucificado com 2 malfeitores, com 2 ladrões, com 2 pessoas que justamente estavam naquele lugar. E quando Jesus estava sendo crucificado ali, um dos malfeitores vai começar a blasfemar contra ele. Começa a haver um questionamento desse malfeitor. Ele olha para Jesus e disse assim: ei, se você é esse rei aí, o rei dos judeus, é o Cristo, esse cara que eles estão falando que você é, faz uma coisa pela gente, desce da cruz e aproveita e tira a gente daqui também. Irmãos, aqui nós vamos enfrentar o terceiro alerta, o terceiro perigo. O primeiro é vivermos com base no constrangimento. O segundo é vivermos com base no emocionalismo. E o terceiro grande perigo é vivermos um evangelho de egoísmo. O que é o evangelho de egoísmo? É quando nós fazemos Deus, ou queremos fazer Deus, de plataforma ou escada, para que Deus nos ajude a conquistar os nossos objetivos pessoais. E, em sua grande maioria, motivados por desejos carnais. Irmãos, a intenção desse malfeitor, quando ele diz assim, desce daí e tira a gente também, não é se compadecer de Cristo. A intenção desse ladrão é olhar para Cristo e ver em Cristo uma oportunidade para que ele pudesse ser retirado naquela cruz, para que ele pudesse voltar para a sua vida antiga. Irmãos, o evangelho do egoísmo é quando nós queremos uma segunda chance de Cristo, não para viver para Ele, mas para continuar vivendo para nós mesmos. E eu quero trazer isso como um alerta para o meu e para o seu coração, porque esse evangelho é perigoso. Ele vai contra o que Paulo disse em Gálatas 2:20, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele faz o contrário, ele coloca o eu acima de tudo. Eu quero uma oportunidade de Cristo, para que eu possa viver aquilo que eu desejo. E nós temos visto, irmão, talvez esse seja o maior dos perigos.
Por quê, cara? Porque quantas vezes na nossa caminhada nós nos encontramos crucificados em algumas situações das nossas vidas. E o que é que nós fazemos quando estamos crucificados? Clamamos ao Senhor. Mas com qual intenção? Talvez você possa estar sofrendo em alguma área da sua vida e você clama, mas qual a intenção que você deseja receber o favor de Deus naquela área? Eu lembro, irmãos, que eu sempre tive vontade de ter um carro. E quando Deus me deu a oportunidade de ter um carro, antes de Deus me dar a oportunidade de ter um carro, eu sempre falava assim, já peguei carona com tanta gente, tantas vezes, quando tiver um carro, vou dar carona a todo mundo. E o dia Deus me deu a graça de possuir um carro. Irmãos, que luta para dar carona para alguém. Que luta. Aí você entra no carro, o irmão é pá na porta. Você faz, me ajuda, Senhor. Aí o irmão suja o chão do carro, o tapete do carro. Aí o irmão faz isso. Irmãos, quantas vezes nós clamamos pelo socorro e pelo favor de Deus, mas com a intenção errada. Quantas vezes nós colocamos Deus na parede. Deus, me tira dessa situação, muda minha sorte, muda meu cativeiro. Mas qual é a motivação do nosso coração? Quantos perderam a família e vêm para a igreja querendo que a família seja restaurada? Para quê? Para você levar sua família para o bar de novo? Para você pegar sua família e carregar ela para festas mundanas? Quantos homens talvez perdem os filhos, as mulheres, começam a clamar, Deus, devolve a minha família, para você ser um troglodita dentro de casa de novo? As mulheres a mesma coisa, perdem os maridos e os filhos, para ser aquela mãe ausente de novo. Porque a intenção desse malfeitor não é receber um favor de Deus e ser transformado. Jesus, se você é esse cara aí mesmo, faz alguma coisa por você, desce daí e vive a sua vida e aproveita e tira eu daqui também, que eu também quero viver a minha. E nós corremos o risco, irmão, de vir para a igreja com esse pensamento. Mas o que eu fico preocupado com esse tipo de evangelho, de prática, é que Jesus não dá nenhuma resposta a esse homem de novo. Esse tipo de evangelho não consegue extrair nenhuma palavra sequer de Jesus. Você pode olhar o texto, Jesus não dá resposta a esse homem. Porque Jesus, irmão, não está interessado num evangelho de constrangimento. Jesus não está interessado num evangelho de emocionalismo. E Jesus não está interessado em um evangelho de egoísmo. Nós vamos chegar no final das 15 horas. Nós vamos chegar na hora da crucificação. Onde eu quero trazer esperança para o seu coração. Porque a cruz não é o fim, irmão. É o começo de tudo. Para muitos pode ter sido o fim, mas para nós é apenas o começo. E diante desses 3 alertas, a palavra de Deus enche o nosso coração de esperança. Por quê, irmãos? Existe um segundo malfeitor neste texto. E ele vai repreender o primeiro malfeitor. E ele vai dizer assim, nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele é inocente. Irmão, a frase mais bonita do capítulo é essa. Observe comigo os versículos 40 e 41. Diz assim a palavra do Senhor. Respondendo, porém, o outro malfeitor, repreendia o primeiro, dizendo: tu nem ainda temes a Deus estando na mesma condição, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez.
Irmãos, esse homem representa para mim e para você o único ponto de esperança para nós: o evangelho do reconhecimento. O que é o evangelho do reconhecimento? É o evangelho que tem como intenção, como força, olhar para Cristo de maneira primária, compreender que somos culpados, merecedores da nossa punição, condenados por justa justiça devido aos nossos pecados. Se eu e você não entrarmos por essas portas com esse reconhecimento, é porque nós não entendemos nada do evangelho. Nós ainda não tivemos a nossa vida transformada. Mas esse homem enche o meu coração de esperança, porque esse homem reconhece a sua condenação. Esse homem reconhece que os seus pecados mereciam a punição. Esse homem consegue olhar para Cristo, e quando ele olha para Cristo, ele consegue ver o tão pecador ele é. Eu acho lindo o coração desse homem, porque no coração desse homem não há espaço para nenhuma altivez de espírito. Esse homem não define nenhuma qualidade dele. Ele não é capaz de bater no peito e dizer assim: mas eu já fiz isso, mas eu já fui assim, mas eu sou assim, eu faço, eu tenho, eu posso, eu sou. Não, ele olha para Cristo e diz assim: ele é inocente e eu sou culpado. Isso é o cristianismo. É isso que salva a alma dos homens. É isso que muda a história das pessoas, irmão. É nós olharmos para Cristo e entendermos que somos culpados, mas Ele é santo e inocente. Não existe soberba moral na vida desse homem. Não existe nenhuma soberba espiritual na vida desse homem. Existe apenas um reconhecimento de alguém que é pecador, de alguém que está no seu devido lugar, no madeiro, diante de uma grande dívida a ser paga, e não possuindo a menor condição de pagar aquela dívida. Esse homem tem consciência de que está fadado à morte. E sabe o que eu acho interessante? De todos eles, é o que está mais perto de Cristo. Tem pessoas que servem, mas estão longe de Cristo. Tem pessoas que choram, se quebrantam, mas estão longe de Cristo. Tem pessoas até que clamam pelos seus próprios interesses, estão longe de Cristo. Mas quem reconhece, quem consegue olhar verdadeiramente para Cristo e reconhecer as suas mazelas e a santidade de Deus, com certeza está próximo dele. É impossível um homem que se quebranta diante do Senhor, reconhecendo sua pecaminosidade e a soberania e a santidade de Deus, estar longe de Deus Altíssimo. O salmista disse: um coração contrito e quebrantado, Ele não rejeitará. Perto está o Senhor daqueles que o amam e o temem. Mas o que eu acho mais lindo nesse texto é que o evangelho do reconhecimento, ele não só nos faz olhar para Cristo e reconhecer a nossa condição insuficiente espiritualmente falando. Não, ele é mais profundo que isso. Ele não só nos faz reconhecer quem somos, mas ele também nos faz reconhecer quem Cristo é. E essa é a nossa boa notícia: saber quem Cristo é. Irmãos, eu acho lindo nesse texto, um homem crucificado consegue enxergar a essência de Cristo. Isso é lindo demais, irmão. Um homem preso, fisicamente preso, um homem condenado, um homem com a sua pena em execução, ele consegue olhar para o mestre e enxergar quem Jesus é de fato. Quantos estavam livres fisicamente não conseguiram enxergar o que esse homem enxergou? E ele faz um pedido, irmãos. Olha o que esse homem pede para o Senhor. Assim como o primeiro malfeitor, ele também faz um pedido:
Lembra que o primeiro disse assim: desce daí e tira a gente também. Esse homem, ele olha para Cristo e ele consegue enxergar a essência de Cristo, então ele vai fazer um pedido para Cristo. Mas eu acho interessante, irmão, que o evangelho do reconhecimento, ele é tão poderoso, que ele nos faz reconhecer virtudes em Cristo que às vezes a gente não reconhecia. Olha comigo o versículo 34, Lucas 23, 34. Olha o que Jesus vai dizer na cruz. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Esse homem vai reconhecer pelo menos duas virtudes de Jesus na cruz. A primeira é essa: que Cristo perdoa. Porque ele diz assim: Senhor, lembra de mim. Lembra de mim, Senhor. Irmãos, o evangelho do reconhecimento nos faz olhar para nós e entendermos que somos pecadores, condenados por justa justiça, mas também nos faz olhar para Cristo e reconhecer um Deus que é cheio de perdão, irmão. Um Deus que pode perdoar o nosso pecado. Um Deus que pode nos lavar, irmão, nos limpar. Um Deus que pode transformar o nosso coração. Cristo é especialista em perdoar pessoas como eu e você, irmão. Aquele homem consegue enxergar que para o tamanho de um pecador como ele era, existia um Cristo muito maior, que era muito mais perdoador do que ele era pecador, irmãos. E o cristianismo passa por isso. Passa por olharmos para Cristo e entender que nele há perdão para os nossos pecados. E talvez nós vivemos uma vida preso nos nossos erros, presos nos nossos pecados, porque não acreditamos que Cristo tem o poder suficiente para nos perdoar. Mas irmão Caio, você não sabe o que eu fiz na minha vida, e não interessa eu saber, irmão, porque quem tem o poder de perdoar não é o irmão Caio, é Cristo Jesus. E Ele conhece tudo que você fez na sua vida, e Ele está disposto a te perdoar. Enquanto uns pedem para descer da cruz, para continuar a viver uma vida de desgraça, outros olham para Cristo e dizem assim: Senhor, eu creio que o Senhor pode me perdoar. Eu não quero descer daqui, eu só quero ser perdoado. Mas ele consegue enxergar uma segunda virtude. Versículo 36 e 37, diz assim a palavra de Deus: E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, verso 37, dizendo: Se és tu rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Aquele homem consegue enxergar que há perdão para os seus pecados. Então ele diz: lembra-te de mim, Senhor. E ele consegue enxergar que em Cristo há um reino. Aquele homem é muito esperto, irmão. Olha o pensamento dele. Se ele é rei, ele tem um reino. Eu não sei onde é o reino, mas se ele é rei, tem um reino. Senhor, lembra de mim quando você chegar no seu reino, quando você chegar no seu lugar de domínio. Talvez não seja aqui, Senhor, não tem problema, mas se o Senhor é rei, tem um reino preparado. Lembra de mim, Senhor. Irmãos, esse homem consegue enxergar algo para além do que os olhos podem ver. Esse homem consegue enxergar para a eternidade, irmãos. O cristianismo é a eternidade, isso vai passar, irmãos. Você vai passar, irmãos. Sua família vai passar, seus negócios vão passar, sua vitalidade vai passar, sua saúde vai passar, mas existe um reino que é eterno. O Brasil vai passar, irmão. O Hexa, não sei se o Hexa vem, pastor, mas a história das Copas um dia vai acabar, mas existe um reino que vai durar para sempre.
E esse homem, quando ele reconhece a pessoa de Cristo, ele está dizendo: eu quero estar nesse reino. Se o Senhor é rei, o Senhor tem um reino. Lembra de mim quando o Senhor chegar naquele reino. Que oração poderosa, irmãos. A Bíblia não relata, mas eu fico imaginando o outro ladrão. Irmãos, tá os três sofrendo aqui, tá? Os três em agonia. Um sucumbindo dentro do seu próprio egoísmo. O outro, uma essência de graça, emanando amor. E o outro olhando para ele dizendo assim: ó, eu quero estar onde você estiver. Eu não quero descer daqui não, eu só quero te acompanhar. Se o Senhor permanecer nessa cruz, eu permaneço junto. Mas se o Senhor for para esse reino aí, me leva junto com o Senhor. Lembra de mim, não me esquece não. E sabe o que eu acho lindo, irmãos? Versículo 43. Jesus vai responder esse homem. Porque o evangelho do reconhecimento, ele consegue arrancar uma resposta de Cristo. E a resposta de Cristo é a seguinte: em verdade eu vos digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Esse evangelho mexe com o coração de Cristo. Esse evangelho balança a estrutura de Jesus naquela cruz. Eu quero finalizar essa mensagem, irmão, fazendo um pequeno exercício com os irmãos. Se você morresse hoje, irmão, estivesse entrando no céu, o que você diria? Se você e eu respondêssemos qualquer resposta na primeira pessoa, estaria errado. Se você chegasse lá na portaria do céu, porque a Bíblia diz que tem uma portaria, o salmista diz: levantai-vos portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Tem uma porta lá no céu, irmão. Não sei como é que é não, deve ser muito bonita. Você chegaria na porta lá, qualquer resposta que você desse em primeira pessoa, você estaria errado. Ah, porque eu criei, porque eu tive fé, porque eu acreditei. Todas as respostas incorretas. A única resposta que eu e você poderíamos dar é a seguinte: porque Ele me deu fé, porque Ele me fez crer, porque Ele pagou a minha dívida, porque Ele me salvou, porque Ele me lavou, porque Ele me redimiu, porque Ele me resgatou, porque Ele me alcançou, porque Ele me salvou, porque Ele pagou a minha dívida, porque Ele me transformou, porque Ele me deu um novo coração, porque Ele me deu novas vestes, porque Ele me fez assentar com os príncipes. E eu gostei de imaginar como seria um malfeitor chegando lá em cima. Irmãos, imagina esse homem, porque Jesus disse assim, ó: hoje estará comigo no paraíso. Imagina esse homem chegando no céu. Irmãos, vamos supor que ele está diante daquele portal celestial maravilhoso, que a nossa mente não consegue compreender, mas que existe. Imagina ali os anjos, né, os porteiros do céu, aqueles que cuidam dos portais do céu. Imagina eles chegando para aquele homem dizendo assim: o que você está fazendo aqui? E eu fico imaginando aquele homem dizendo assim: não sei. Eu fico imaginando os anjos perguntando para ele assim, começando um interrogatório: tem uma pessoa estranha aqui em cima, não tem asa, não é como a gente. O que você está fazendo aqui? Não sei. Você sabe onde você está? Não sei. Começa um interrogatório por parte dos anjos. Então, vem cá que nós queremos fazer um questionário com você. Já que você não sabe o que está fazendo aqui, você tem clareza da doutrina da justificação? Nunca ouvi falar.
Você tem clareza da doutrina da glorificação? Nem sei o que é isso. Você tem clareza da doutrina da predestinação, livre-arbítrio? Faça a mínima ideia. O que você está fazendo aqui? Não sei. Eu só sei que o homem da cruz do meio falou que era para mim vir. Irmãos, isso é o evangelho. É o homem da cruz do meio dizendo para mim e para você: pode vir, que hoje você estará comigo. Esse é o evangelho que muda a nossa história. Esse é o evangelho que salva a nossa casa. Esse é o evangelho que vai mudar a história da nossa cidade. É nós entendemos que existe alguém naquela cruz do meio que é poderoso para pegar qualquer pessoa nessa terra, transformar a história e levar para esse reino celestial que nos espera. E eu creio, irmão, que o dia que Jesus voltar para nos buscar, nós vamos chegar lá no céu com a mesma resposta: eu não sei o que eu estou fazendo aqui, eu só sei que Ele falou que eu podia entrar, e se Ele falou que eu podia entrar, eu venho. Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida nessa noite. Talvez você tenha vivido alguns perigos na sua caminhada cristã, mas existe um novo de Deus para nós, irmão. Existe um evangelho verdadeiro a ser vivido. Existe um evangelho transformador a ser vivido. Senhor Jesus, nós te louvamos nessa noite porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é poderoso, Deus, para salvar aquele que está perdido. E eu oro nessa noite, Deus, pedindo para que o Senhor nos livre desses perigosos evangelhos, Senhor. Que o Senhor nos livre de uma vida de constrangimento, Senhor. Que o servir ao Senhor seja motivado por um coração desejoso, Deus. Que o amor pelo Senhor nos faça servir. Eu oro também para que o Senhor nos livre de uma vida de emocionalismos dentro da sua casa, Deus. Que nós possamos ter uma compreensão correta da seriedade que o Evangelho é e de quão custoso ele foi. Eu peço que o Senhor nos livre do Evangelho do egoísmo, Senhor. Aonde nós colocamos o nosso eu acima das coisas do Senhor, aonde nós queremos tudo para o nosso benefício e nós nos esquecemos que tudo é para a sua glória, tudo é para o louvor do seu nome. Mas eu também oro para que o evangelho do reconhecimento esteja gravado nos nossos corações, para que todos os dias, ao levantar da nossa cama, nós possamos reconhecer o favor imerecido do Senhor. Nós possamos reconhecer que o Senhor nos resgatou, que nós não merecíamos, mas o seu amor foi muito grande, foi capaz de nos tirar de uma vida de pecado, foi capaz de nos tirar de uma vida de desonra do Senhor, que o Senhor nos lavou e nos redimiu. E eu também peço, Deus, que diante dos nossos olhos, nós nunca venhamos a perder o seu reino, que o nosso coração tenha expectativas diárias em estar no reino do Senhor. E assim como o Senhor disse para aquele malfeitor, que um dia o Senhor possa dizer para nós também, que hoje nós estaríamos no reino do Senhor, que nós encontraríamos com o Senhor no paraíso. Deus, conserva o meu coração, conserva a minha vida, conserva a vida dos meus irmãos nessa noite, para que nós possamos viver de maneira fiel até o grande e último dia. Assim eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Você aplauda o nome do Senhor. Glória a Deus. Quantos foram abençoados nessa noite, irmãos? Eu não posso encerrar essa mensagem, esse culto, sem antes te fazer um convite para Jesus. Quem sabe você entrou nessa casa nessa noite e o homem da cruz do meio está te chamando pelo nome. Você olhou para dentro de você e disse no seu coração que você não tem condição de se salvar. Mas quando você olha para Jesus, a salvação está aberta para mim, para você. Tem alguém nessa noite, irmãos, que deseja
reconciliar com Jesus, ou entregar a sua vida para Jesus, eu quero orar por você. O homem da cruz do meio te chama pelo nome, no nome de Jesus. Não é pelos nossos méritos, não é pela nossa própria capacidade, não é pela nossa sabedoria, mas é pela misericórdia do Senhor. Se você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando, você precisa entregar a sua vida para Jesus. A porta está aberta da salvação, para que você entre e seja salvo. Tem alguém nessa noite? Faça assim com as mãos. Eu quero orar. Eu não vou pedir para você vir aqui na frente. Eu não quero constranger você, mas eu quero que você reconheça isso aí do seu lugar. Confiando em Jesus, crendo que se não for Jesus, não tem como você entrar no céu. Tem alguém? Levante as mãos e eu quero abençoar você em nome de Jesus. Eu creio que o Espírito Santo de Deus tem algo a liberar sobre a sua vida. E a Bíblia diz que quando nós confessamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, Ele escreve o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Você precisa reconhecer. Tem alguém? Eu não vou perguntar mais, mas se tem, eu quero orar por você. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Pai, obrigado pela sua palavra aos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos faz lembrar sempre que não é sobre nós, mas sobre o Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão oportuna no nosso coração. Eu entrego, Senhor, os teus filhos que precisam tomar essa decisão. Como esse homem olhou para ti e encontrou em ti salvação, Pai. Oh, Deus, abençoa o teu povo, Pai. Dê a chance do teu filho, da tua filha, Pai, se render ao Senhor para a glória e louvor do teu nome. Nós assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Faça assim com as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvífica de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, sejam com todos vocês e com todos aqueles que aguardam ansiosamente a vinda de Jesus, desde agora e para sempre. O povo de Deus diz: está encerrado. Deus abençoe. Uma semana de vitória abençoada para você, em nome de Jesus. Os passos de Jesus vou levar, comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar. Nos braços de Jesus vou seguir. Os passos de Jesus vou levar, comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Quando o crente está firme nos pés do Senhor, o inimigo se levanta, mas tem que cair. Mas leva até o fim. Se cair 1000 ao seu lado, ele não cede não. Por um batalhão